Bem, eu quero começar hoje, a gente vai começar a conversar. Eu quero contando para vocês um texto que tem no livro Mediunidade, do Divaldo Franco, em que o Divaldo nos conta que o Chico, lá em Pedro Leopoldo, saía à noite, aos sábados, após os trabalhos na casa espírita, para levar alimentos, levar consolação, levar amor a alguns moradores que viviam embaixo de uma ponte abandonada. E ele fazia isso rotineiramente. Então ia ele, a irmã dele, a Luísa, e mais 3 amigos, sendo que um deles era o marido da irmã dele. Só que esse trabalho deles começou a ser conhecido, começou a se expandir. E o que aconteceu? Mais e mais gente começou a ir para debaixo daquela ponte, esperando o Chico Xavier, esperando o alimento que ele trazia, o pouco alimento que ele trazia para o corpo e para o espírito. E esse alimento eram restos da feira, restos da xepa, como a gente chama, né? Que o cunhado dele conseguia nas vendas, nas feiras, nas banquinhas, e juntava e levava para aquelas pessoas. Um sábado desses, eles não tinham absolutamente nada. Não tinham conseguido nenhum alimento para levar para as pessoas que estavam lá embaixo da ponte. E isso causou uma grande angústia nele e nas pessoas. E eles pensaram seriamente em não ir, naquele dia não ir. E nesse momento, o Dr. Bezerra de Menezes vem até ele e diz o seguinte: olha, ao menos encham algumas botijas de água, orem, façam vibração, para que essas águas fluidificadas, ao menos isso seja levado para aquelas pessoas. E assim eles fizeram. E conta o Divaldo nessa passagem que as águas adquiriram um suave perfume depois de ter sido feito esse trabalho. E lá foram eles, depois do trabalho no centro, em direção à ponte, em direção aos moradores que ficavam embaixo da ponte. E o Chico ia extremamente angustiado, preocupado, porque não teria nada para dar para as pessoas, a não ser as botijas com água fluidificada. E quando chegou lá, naquela noite, tinham mais de 200 pessoas, famintos, doentes, perturbados espiritualmente. Tinham mais de 200 pessoas embaixo daquela ponte. E o Chico, quando viu aquele povo todo, resolveu contar para eles, falar para eles, que ele não tinha conseguido, eles não tinham conseguido nenhum alimento para aquele dia. E a reação de algumas pessoas foi de agredi-lo verbalmente. E algumas pessoas começaram realmente a falar alto, a ofender, porque ele não tinha trazido nada para eles comerem. Mas no meio deles, uma mulher se levanta e diz o seguinte: minha gente, esse homem vem, essas pessoas vêm todas as semanas aqui trazer alguma coisa para a gente. E nós nunca damos nada em troca. E hoje que eles não têm nada, nós vamos dar a eles essa agressão, essa ofensa, essa maledicência? Por que a gente não canta para eles? E assim alguns começaram a cantar uma música. E o Chico chorava. E o Chico chorava não pela agressão sofrida. Ele chorava não por ter sido ofendido. Ele chorava porque não tinha conseguido trazer nada para aquelas pessoas.
E se vocês conhecem a história do Chico, o Chico viveu a vida inteira com uma aposentadoria, né, que mal dava para ele sustentar. E a família dele também. E quando essas pessoas começaram a cantar e o Chico a chorar, encostou um caminhão. Desceu o motorista e perguntou: quem é um tal de Chico Xavier? Aí o Chico foi lá e falou: sou eu. Então eu vim aqui hoje, porque o doutor, aí ele diz o nome desse doutor, que mora em São Paulo, disse que tinha uma dívida com o senhor e mandou eu vir aqui hoje. O senhor se lembra do doutor, falou o nome? O Chico recordou que há muito tempo atrás tinha atendido esse homem e a esposa que tinham perdido um filho. E eles estavam extremamente desesperados, extremamente inconformados com o que tinha acontecido. E nesse dia que o Chico fez o atendimento para ele e para a esposa, o filho foi trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e passou uma mensagem para os pais, uma mensagem de consolador, uma mensagem de amor. Aí o Chico se lembrou disso. E o motorista disse: então, eu estava vindo lá vim de São Paulo com esse caminhão que está carregado de alimentos e o doutor pediu que eu entregasse no centro espírita, ele me deu o endereço. Eu fui lá, mas já estava fechado. Eu cheguei lá, olhei, procurei, não vi ninguém, porque eu atrasei, quebrou o caminhão, cheguei muito tarde. Mas aí eu desci, quando eu estava olhando, um homem chegou até mim e falou assim: quem o senhor está procurando? Eu disse: eu estou procurando um tal de Chico Xavier. E esse homem falou assim: olha, você segue essa estrada, lá perto de uma ponte que está quase caindo, você vai encontrar esse homem chamado Chico Xavier. Então eu vim, estou aqui com esse caminhão cheio de mantimentos, cheio de comida, que é para entregar no centro. E o Chico perguntou para o motorista: como é que era o nome desse homem? Aí ele falou que parece que é um tal de Dr. Bezerra de Menezes. Era um homem barbudo, uma barba branca. E as pessoas ali olharam e falaram: quem é esse Dr. Bezerra de Menezes? O Chico disse simplesmente: é um grande amigo. Por que eu conto isso? Para a gente começar a conversar hoje. Porque naquele momento em que o Chico foi ofendido, foi agredido verbalmente pelas pessoas que estavam inconformadas por não terem alimento nenhum para dar para eles, ele podia ter reagido como talvez muitos de nós reagem quando a gente compra um sanduíche e dá, às vezes, para alguém, um morador de rua, para alguém, e a pessoa pega o sanduíche e joga. A gente se sente o quê? Ofendido. Aquilo, né, pega lá dentro. Porque nós temos esse instinto de, quando somos ofendidos, como somos agredidos, nós tendemos a reagir. Mas vejam, o Chico simplesmente chorou. E não chorou porque foi ofendido. E não chorou porque foi agredido. Ele chorou porque não tinha o alimento para dar para aquelas pessoas. E aí nós vamos chegar no nosso evangelho de hoje, que é o capítulo 12, que tem como título principal: amai os vossos inimigos. Mas nós vamos conversar sobre um item dele, o item 7, que fala: se te baterem na face direita, oferece a outra. É para a gente pensar muito como é que nós reagimos, como é que nós agimos com as pessoas que nós convivemos. E aí tem o seguinte: nós criamos na nossa cultura, nós criamos preconceitos em relação àquele negócio assim: não ofenda a minha honra. Vamos lembrar lá da época de escola nossa, não faz tanto tempo assim, né? Pouco tempo atrás. Que se você chegasse na sua casa e falasse para o seu pai:
briguei na escola hoje. A pergunta era, bateu ou apanhou? Não era isso? Se você falasse que bateu, beleza. Se você falasse que apanhou, provavelmente apanhava de novo. Mas olha como é que a gente vem com essa cultura. Se era uma menina, e aí as meninas que estão presentes, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Quando alguém a ofendia na escola, ou quando alguém a agredia na escola, se chegasse em casa e contasse para o pai que tinha sido ofendida ou agredida, ele falava assim, me fala quem foi que eu vou lá resolver isso. Não é assim? Olha como as coisas vão criando uma cultura dentro da gente. E aí os meninos crescem achando que ele tem que primeiro bater. E as meninas crescem pensando assim, alguém vai me proteger a vida inteira. E esses conceitos que nós vamos aculturando vão nos fazendo nos comportar de maneira não tão amorosa em relação às pessoas com quem a gente convive. Alguns ditados que a gente tem na nossa cultura, né? E aí tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois uma boiada para não sair dela. Não é assim que a gente já ouviu falar? Isso nós trazemos porque lá na época de Jesus existia uma lei que chamava Lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Mas vocês sabem por que foi feita a Lei de Talião, né? Porque antes disso, olha que a Lei de Talião já foi uma evolução, porque antes disso, se alguém dessa tribo fosse lá e matasse alguém da outra tribo, a família daquela tribo vinha aqui e matava todo mundo, não era só o cara, matava a família inteira dele. A Lei de Talião foi feita para assim, para pelo menos ter uma medida, né? Olho por olho, dente por dente. Se tirar um dente seu, não vai deixar o outro banguelo, tira um só, né? Era nessa ideia. Alquim Gandhi disse o seguinte, certa vez, se continuarmos a viver sobre a Lei de Talião, seremos um mundo de cegos e banguelas. E vivemos hoje ainda pensando dessa maneira. Nós imaginamos que a vingança, que o revide é o mais importante. Quando a gente vê alguma coisa na televisão, uma notícia ruim, como tem esses fatos que têm acontecido, o que é que a gente pensa a respeito daquele que gerou o fato, que fez aquela ação ou cometeu aquele ato impensado? Muitos de nós talvez pensemos assim, essa pessoa merecia morrer. A pergunta, e que chega ao que nós vamos conversar hoje é, se você pegar e aquela pessoa morrer, diminui a dor da mãe que perdeu? Traz de volta o filho? Então o sentimento de vingança, o sentimento de revide, não nos favorece, não nos torna melhores. Muito pelo contrário, nos alimenta de um sentimento mais ruim e que faz mal para a gente mesmo. Aí eu quero ler para vocês a passagem do Evangelho de hoje, que está em Mateus, que diz o seguinte, deixa eu achar aqui, aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresente a outra. E continua o mestre, e que se alguém quiser
pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, dai-lhe também o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Daí, aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. E aqui é importante sempre a gente entender em que contexto Jesus colocava essas passagens. Nós estávamos numa cultura judaica, né? E percebam que a passagem diz o seguinte: se alguém te bater a face direita, oferece-lhe a outra. Vamos pensar aqui. Para você bater na face direita de alguém, você bate com a mão, certo? Com a mão direita, porque é assim que se bate, né? Por que Jesus disse? Se alguém te der um tapa na cara, você... Não, ele falou, se alguém te bater na face direita, dá-lhe a outra face. Porque na cultura judaica, a questão da direita tinha um contexto, um simbolismo, né, que até vem da Cabalá, que diz o seguinte, que era a parte pura, era a parte melhor. Tanto é que se nós pensarmos nas diversas passagens de Jesus, esse simbolismo está sempre presente. Lembrem-se que quando ele estava no barco pescando, e os apóstolos não estavam pegando peixe, ele diz o seguinte, joga a tua rede para o lado direito, e aí vieram os peixes. Se nós formos buscar em outras passagens, diz assim, está sentado à direita do Pai, que é o lado bom, não é isso? Olha como isso tinha uma representação. E por quê? Porque quando começaram as primeiras escritas daquele povo, a escrita era feita na pedra. Imagine, era um cinzel e um martelinho, né? Você escrevia daqui, porque você via. Se você escrevesse aqui, você não via o que estava fazendo. E assim foi se construindo a cultura de se escrever da direita para a esquerda. Então, a tábua da lei foi escrito assim, a escrita hebraica é escrito da direita para a esquerda. Isso ficou culturalmente. Então, quando Jesus diz, se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe a esquerda, olhem só o ensinamento ou o que ele queria dizer para aquele povo. Se alguém te bater desse lado, que é o lado bom, pede que ele bata com a esquerda, que é o lado que não é tão bom. Porque ele quis dizer o seguinte, lembre-se da passagem da adúltera, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas isso é para que a gente entenda o seguinte, quando eu bato em alguém, não necessariamente aqui Jesus está dizendo de mandar a mão na cara de alguém, quando eu agrido alguém, eu deveria pensar, será que eu posso cometer essa agressão? Será que o que ele fez para mim, eu não faço para ninguém? Que rapidamente, se a gente pensar lá na passagem da mulher adúltera, lembrem-se, né? Pegaram uma mulher que estava em adultério e trouxeram para ser apedrejada. Em algum lugar vocês leram que trouxeram o adúltero? Não, porque vamos combinar, para ter adultério tem que ter 3 pessoas pelo menos, assim, né? No mínimo 3, né? Ela, o marido e o famoso, né? Mas não trouxeram só ela, porque naquela cultura, a mulher pega em adultério era para ser lapidada ou apedrejada, como eles dizem. O marido, em hipótese alguma. Aliás, tinha uma hipótese. Se ele fosse pego em adultério com outra mulher casada, ele ia ser julgado. Porque ele, não por conta que ele foi pego em adultério, porque ele ofendeu ao outro marido. A mulher pega em adultério era levada ao templo
E era dado para ela um jarro enorme, feito com uma mexida de água, com as ervas mais amargas que se possa imaginar. E ela tinha que beber o jarro todo. Se ela bebesse e não sentisse nada, beleza, você não cometeu adultério. Mas se ela bebesse e se sentisse mal, né, se vomitasse, você era culpada e era mandado para apedrejamento. Mas isso era a cultura da época. E aí quando levaram aquela mulher lá, Jesus disse o seguinte: quem entre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então quando ele diz aqui, se te baterem na direita, oferece a outra, e vamos nos pensar no sentido contrário, eu posso, e quando eu julgo alguém, quando eu rotulo alguém, muitas vezes eu estou agredindo. A palavra agride muito mais, ou tanto quanto, um gesto físico. E quando eu julgo, a partir dos meus preconceitos, do meu orgulho, será que se o outro falar, pode bater do outro lado, o meu lado esquerdo, que na cultura judaica indicaria as coisas que eu não quero mostrar, me permitem fazer isso? Essa é uma interpretação dessa passagem. Uma leitura que tem disso é, o lado direito é o lado da bondade, e o lado esquerdo é o lado da severidade. Todas as vezes que nós estivermos em dúvida sobre o que vamos decidir, coloquemos primeiro a bondade e depois a severidade nos nossos relacionamentos. Tem um filósofo alemão que chama Immanuel Kant, que diz o seguinte, quando nós ficarmos em dúvida se eu faço ou não faço isso. Ele diz, quando você estiver na dúvida se o que você vai fazer é certo ou errado, pense o seguinte: todo mundo que você conhece vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. É bom ou é ruim para você? Vamos a um exemplo. Você adora passar num semáforo vermelho. É bom ou é ruim? É certo ou é errado? Ah, não sei. Se todo mundo resolver passar no semáforo vermelho, vai ser bom ou vai ser ruim para você? Então, quando nós estivermos em dúvida sobre o que fazer, se é certo ou errado, devemos pensar, se o mundo todo fizer o que eu estou fazendo, vai ser bom ou vai ser ruim para mim? E isso vai nos fazer pensar um pouquinho mais sobre algumas das coisas que a gente fala, que a gente faz. Então, nessa passagem que Jesus diz, né? Se alguém te agredir, se alguém te bater na direita, oferece a outra, tem essa interpretação. E outra interpretação que a gente pode dar a isso é o seguinte: se alguém te agredir, se alguém te bater a face, oferece o outro lado. Que foi o que o Chico ofereceu lá naquela passagem dele que eu contei no começo. Ele foi ofendido, foi agredido, e ele ofereceu a compaixão, né? Ele ofereceu as suas lágrimas, porque ele não tinha alimentos para oferecer. Então, quando o Mestre e o Evangelho nos passa isso, nós devemos pensar nisso. Quando me for dado na face direita, o que eu posso oferecer de diferente? E quero contar para vocês uma pequena história de um jovem casal que ele se encontrou, ele era de uma família muito rica aqui em São Paulo, o Carlos, o nome dele, e se apaixonou por uma moça que vinha de uma comunidade. Amor, paixão. Se encontraram e aquela coisa
A mãe dele, uma dama, uma senhora muito rica da sociedade, não admitia aquilo. Sei que parece que hoje em dia isso não existe mais, né? Mas algum tempo atrás isso existia ainda, né? Se eu sou muito rico, você é muito pobre. Se eu moro muito bem, você mora muito mal. A gente não tem problema de convivência, né? Mas essa história conta isso. E ela combateu isso e disse a ele o seguinte, que se ele continuasse com essa ideia, ele seria deserdado. Porque ela jamais admitiria aquelas pessoas convivendo com ela. E ele fez a opção dele. Ele decidiu viver o amor. E foi deserdado pela mãe. E ele foi com a esposa e foram morar em Santa Catarina. Foram lá para o sul. E os anos se passam. E a mágoa, né, aquele sentimento negativo que a mãe tinha, foi sendo encoberta, foi sendo envolvido por um sentimento muito maior, que era a ausência do filho, a saudade do filho. E a gente sabe que isso, sentimento, é uma coisa que vai crescendo, e ela, passado alguns anos, ela não se controlou e foi procurar o filho. Mandou saber onde ele morava e foi procurar o filho. Ela chega na cidade onde eles moram, e quando ela chega na casa e toca a campainha, vem uma linda menininha de uns 4 anos recebê-la e diz assim: vovó, que maravilha te conhecer. Lógico que essa mulher se derreteu completamente, porque durante todos esses anos, o filho e a nora, em momento algum, ficaram alimentando aquela criança com raiva, com ódio, com mágoa. E eles não alimentaram a criança porque eles não tinham aquilo dentro deles. Eles tinham recebido um tapa e tinham dado o outro lado com o melhor que eles tinham, que era o amor, que era até a compreensão dela, da posição dela. Quanto será que nós fazemos isso na nossa vida? Quanto será que nós, quando somos ofendidos, somos agredidos, às vezes por palavras, ou por gestos, ou por alguma coisa, nós não multiplicamos isso? Eu pego essa sementinha que me incomoda e coloco ali, coloco lá. E as pessoas deixam crescer sentimentos negativos em relação aos outros, sem às vezes nem ter convivido com o outro. Isso é responsabilidade nossa. Quanto será que a gente faz na nossa vida dessa maneira? E tem uma outra passagem nessa mesma passagem de Mateus que diz assim: se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000 passos. Jesus disse isso. Em algum momento das nossas vidas, tem horas que a gente diz assim: pô, Jesus, está pesado, hein? Está difícil. A gente não pensa assim às vezes? Está muito difícil a minha vida. Parece que tudo dá errado. Eu não aguento mais caminhar. Nessas horas é que ele se coloca do seu lado e diz assim: se você caminhar 1000 passos, eu caminho com você 2000. E aí eu quero trazer aqui uma passagem, acho que a maioria já ouviu, né, já conhece a história da Via Crucis. Lembra da Via Crucis, né? Todo aquele sofrimento de Jesus. A quinta parada da Via Crucis, segundo a história, é o momento em que Jesus, cansado com o peso da cruz, cai ao chão. E aí, um soldado romano escolhe alguém, né, que era um sirineu, que nascido em Cirene,
Diz assim, você aí, Cirineu, ajuda ele. Vamos combinar que naquela época você não tinha opção, né? Ah, não vou ajudar, que é isso, deixa esse cara aí. Não, você não ia discutir com o soldado romano. E o que aquele homem, na hora, resolveu não sei não se vou ajudar esse cara aí. Ele não decidiu assim, opa, vou lá. Não é bem assim a história. Ele ficou em dúvida se devia ou não ajudar. Mas foi, porque foi obrigado a ir. Só que quando ele se aproxima de Jesus, ele é envolvido pelo amor daquele mestre. E a vida dele muda a partir daquele momento. E ele ajuda realmente Jesus a se levantar. Se nós trouxermos essa passagem para a nossa vida e pensarmos, quantas pessoas às vezes que fazem parte do nosso círculo mais próximo, da nossa família, do nosso relacionamento, quantas pessoas às vezes caem? E caem por os mais diversos motivos. Caem por motivo de uma doença mais séria, que leva a uma depressão. Caem por um desemprego que o deixa confuso. Caem porque se entregaram a um vício. E Jesus olha para a gente e diz assim, ajuda ele. Será que a gente vai de primeira ou a gente se comporta como Cirineu e fica assim, mas essa pessoa está caída desse jeito, por quê? Porque ela procurou isso para a vida dela. Ela está passando por isso porque ela sempre teve uma vida desregrada. Nesse momento, nós estamos dando um tapa naquele que está caído. Não estamos nos colocando para ajudar. Então vejam que nessa passagem do Evangelho do Mestre que está em Mateus, nós podemos pensar algumas coisas, algumas frases e trazer para a nossa vida, que eu acho que isso é importante, qual é o significado que isso tem na minha vida. Quantas vezes será que nós caímos e alguém veio nos dar uma mão? E dar uma mão, às vezes, é simplesmente sentar e ouvir o que o outro está precisando, né? Ter uma palavra amiga, ser colo quando é necessário, né? Ser um abraço. Mas se eu coloco o meu julgamento antes, eu não ajudo. Ao invés de ajudar a levantar com o peso, eu coloco mais peso. Dependendo das coisas que eu falo, até do que eu penso, eu só peso mais ainda. Quantos de nós, em algum momento da vida, precisou de um Cirineu? Em diversos momentos. E se nós formos buscar aí na nossa lembrança, na nossa história, vocês vão lembrar de alguém que foi muito importante nesses momentos mais difíceis. E esse alguém talvez nem esteja mais convivendo conosco. Já tenha partido, já tenha ido para outros lugares, ou até já esteja no plano espiritual. Mas naquele momento em que nós precisamos, estava ali do nosso lado. Então, minhas irmãs e meus irmãos, entender essa passagem do Evangelho que fala, amai os vossos inimigos. Se te baterem na face direita, oferece a outra, é a gente mudar o pensamento que nós temos de que oferecer a outra face é sinal de fraqueza. Ou se alguém que nós agredirmos oferecer a outra face, para a gente pensar, será que eu posso? Será que eu não faço exatamente as mesmas coisas que essa pessoa faz? Que todos nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa errada, ou não sabemos? Sabemos. Quando a gente está fazendo algo errado, a gente sabe que está fazendo errado.
Mas é que nós nos acostumamos a contar algumas mentirinhas para nós mesmos. Não é assim que a gente faz? Ah, mas espera aí. Não é bem assim, né, Vicente? Não é bem assim. Você está sendo muito rigoroso com você. Isso aí nem tem tanta importância. Tá? E aí a gente faz errado, né? E aí a gente faz errado. Mas nós sabemos que estamos fazendo errado. Quantas historinhas mentirosas eu ainda estou contando para mim na minha vida hoje? Para justificar as coisas que eu faço, que estão erradas e que eu sei que estão erradas. Mas eu me justifico. Ah, imagina. Só mais essa vez. Né? Ninguém está vendo. Tem alguém que está vendo tudo. Que nos conhece lá dentro do nosso coração. E por mais que eu conte uma mentirinha para mim mesmo, dizendo que aquilo que eu estou fazendo não é muito ruim, lá dentro eu sei que está errado. E a gente vai ter que consertar isso. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Um carro ETQ 8804 está parado na porta de alguém. ETQ. Então, meus irmãos, é o seguinte, nós precisamos nos preocupar com essas nossas construções da vida. Né? Certa vez, irmã Dulce, que trabalhava aqui na Bahia, no Salvador, né, cuidava dos doentes, mesma coisa, mesmo trabalho, sempre assim, muita gente pobre, doente e não tinha nada. E ela passava no comércio pedindo comida, o resto que sobrasse de alguém, para dar para os doentes que ela vivia dentro do galinheiro lá. Quem não assistiu o filme dela, assistam para vocês verem o que eu estou falando. E certa vez ela foi pedir para um comerciante pão velho. E ela, sempre que ela chegava para alguém, ela fazia assim com a mão. Se eu tenho alguma coisa para os meus doentes, meus pobres, ela falou, meus pobres. Esse comerciante cuspiu na mão dela. Ela olhou para a mão e disse assim, esse é para mim. O senhor tem alguma coisa para os meus doentes? Isso é dar a outra face. É responder algo ruim com um sentimento bom. E para que a gente caminhe para o encerramento, eu queria trazer para vocês a história de um homem que viveu na Itália, na região da Úmbria, que ontem ou anteontem se comemorou o dia dele. Um homem chamava Francisco de Assis. E tem uma oração de Francisco de Assis que é o exemplo, o desenho de que se te baterem a face direita, oferece a outra. Diz ela, Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, faz com que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, faz com que eu leve a união. Onde houver dúvidas, faz com que eu leve a fé. Onde houver erros, faz com que eu leve a verdade. Onde houver desespero, faz com que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, faz com que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E ele conclui isso tudo, né? Fazei de mim um instrumento de vossa paz. É isso que o Mestre nos pede na passagem quando diz, se te baterem na face direita, oferece a esquerda.
Ele quer fazer de nós um instrumento da paz que Ele veio aqui nos ensinar. Neste mundo turbulento, violento e com tantas vibrações inferiores, precisamos ser nós, cada um de nós, instrumentos de propagação dessa paz. Onde houver raiva dentro de mim, que eu possa me aquietar. Quando eu tiver vontade de ofender, que eu possa me calar. Quando estiver para explodir, que eu possa me acalmar. Quando eu estiver absolutamente não suportando nada, que eu possa ser paciente. É isso que o Mestre nos pede, que sejamos instrumentos da sua paz nesse mundo. Porque esse mundo muda quando cada um de nós consegue mudar o seu próprio mundo, os seus próprios sentimentos. O que envolve o nosso planeta é a vibração que sai de cada um de nós. Qual é a minha vibração para esse planeta? Para esse mundo que está em transformação para a regeneração? É isso que o Mestre nos pede, que sejamos instrumentos da paz. Conquiste a sua paz e ela se expande para o mundo. Não cobre a paz do mundo se você não constrói nem a sua. Que assim seja. Graças a Deus.